Senhor então diz: não, Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7. Gente, antes de começar aqui, de chamar os debatedores, eu quero explicar para os irmãos como que vai funcionar, tá? Vocês podem fazer as perguntas através do WhatsApp, eu estarei filtrando elas aqui. Eu sou o mediador, quero me apresentar, pastor Daniel Lewandowski, para quem não conhece, 42 anos de idade, esse rapaz lindo, cheiroso, filho de Jesus. Amém. Casado há 24 anos. Então assim, esse é o meu WhatsApp. Além de vocês terem o meu WhatsApp, que bênção de Deus, você poderá fazer as suas perguntas. Fica melhor assim. Eu não prometo que todas as perguntas serão respondidas. Vai depender do nosso tempo. Aquele abençoado relógio que está na frente dos meus olhos aqui, tá? Então, a mecânica é essa: nós vamos fazer um debate sobre perdão e vamos receber as perguntas de vocês no final. Amém? Glória a Deus. Vai ser gravado para depois nós colocarmos ali no YouTube, né? Vocês poderão compartilhar. Eu tenho certeza que nós teremos um excelente material, né, para enviar para casais, um material de aconselhamento até mesmo. Quem não conhece aí o canal da igreja do YouTube, ICUF, não conhece, levanta a mão, está convidado a entrar lá no YouTube, escreve ICUF, ICUF, ou Igreja Cristã Unidos na Fé, te inscreve lá, compartilha lá. Quem quer tirar uma foto agora aí, nos marcar no Instagram? Tá com o teu celular agora? Pode, gente. Pega o teu celular aí, tira uma foto nossa, nos marca lá no Instagram, @icuf_sede. Isso, você pode pegar, tira uma foto nossa, coloca lá, painel sobre perdão. Amém? E nós vamos repostar vocês também aí. Nós precisamos alcançar pessoas também através das mídias sociais, né? Então, estão liberados. Só agora, tá, gente? Amém? Depois vamos nos concentrar aqui no nosso painel. Então, quero chamar os debatedores para nós iniciar esse tema tão importante. Depois eu vou fazer uma breve introdução. Quero chamar o pastor William Arnold. Vamos dar um forte aplauso a Cristo. Pastor William, casado, pai de família, missiólogo, bacharel em teologia, homem de Deus. Amém? Um fenômeno de Jesus. Fica à vontade, pastor. Também quero chamar o pastor Rogério Macioli, filósofo, teólogo, pai de família, alguns filhos para... Amém, glória a Deus, também vai nos ajudar nesse debate. Não sei por que estão vindo todos para a minha destra. Aleluia. Também quero chamar o pastor Argeu Fagundes. Vamos dar um forte aplauso para o pastor Argeu. Grande homem de Deus também, né? Uma experiência muito interessante, muito importante. Tem coisas boas para contar para nós aqui nessa noite, né, meu pastor? Glória a Deus. Também quero chamar o nosso presbítero Alexandre, me deu um branco agora, Alexandre Rodrigues. Bênção de Deus. O nosso presbítero Valmir vai chegar daqui a pouquinho mais, né? E o pastor Rogério eu não tenho notícia dele. Amém? Oremos pelo pastor Rogério Batista. Provavelmente ele está a caminho, né? Teve um evento lá na igreja, provavelmente ele está a caminho. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, que você possa erguer as suas mãos e orar por cada um de nós aqui.
nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos do favor de Deus. Nós reconhecemos que sem Ele nós nada podemos fazer. Pai querido, nessa noite nós, como humildes servos, nós estamos diante da Tua presença aqui. E louvamos o Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado. Que tudo sirva para a glória do Teu nome. Nós Te engrandecemos aqui nesta noite, Senhor, e pedimos, ó Pai, que através desse tema, o tema do perdão, vidas sejam edificadas, vidas sejam alcançadas, famílias por inteiro, Senhor, possam ser recuperadas. No Teu nome nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele ministre ao coração daqueles que estão conosco aqui e aqueles que vão assistir pelo YouTube, Senhor, essa matéria tão importante, que verdadeiramente pessoas sejam salvas, pessoas sejam restauradas, purificadas, perdoadas, Pai. Assim nós Te pedimos e pedimos por nós mesmos. Usa-nos, Pai, conforme a Tua vontade e segundo o Teu querer. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem um chazinho abençoado aqui. Amém? Certinho, Tiago? Amém, queridos? Então nós vamos dar início ao nosso painel sobre perdão. Amém? Você que está no YouTube aí, nós queremos te convidar para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e talvez a sua pergunta também, para que vidas sejam edificadas através da pergunta de vocês também. Queridos, nós estivemos por algum tempo orando, conversando, nos reunindo a respeito desse tema. Esse tema é indispensável, eu diria, para a nossa caminhada cristã. O perdão é uma doutrina bíblica, é uma doutrina, é um fundamento bíblico, basilar para a igreja de Deus. E hoje, devido às demandas, atendimento pastoral, conversas de gabinete, eu comecei a perceber o quanto é necessário, é vital, é importante, é indispensável tratarmos desse tema. São vidas que não conseguem ter um desenvolvimento na vida presente, na família, no casamento, no relacionamento entre pai e filho, como funcionário, como empresário, enfim, as áreas que nos cercam hoje são afetadas, hoje são dilaceradas pela falta do perdão. São pessoas que foram abusadas, foram pessoas que foram caluniadas, foram pessoas que tiveram raízes de amargura do passado e que hoje têm um presente muito difícil de ser desenvolvido na sua vida. O tema do perdão é muito relevante. E hoje aqui, a igreja de Deus está aqui. Graças a Deus você está aqui, você que está aí do outro lado da tela também conosco. Nós precisamos abordar o tema do perdão com a nossa cosmovisão bíblica, com a palavra de Deus. Hoje você será confrontado, sim, podem ter certeza disso, porque viemos de uma cultura, de uma maneira de viver, de uma maneira de ser criado e de tratar esse tema, ou também percebemos que não fomos tratados a respeito desse tema. E quando nós chegamos na igreja, e quando nós nos deparamos com a Escritura, com a palavra de Deus, nós percebemos o quão aquém estávamos desse tema. Então esse tema é importante, esse tema relacional, vertical com Deus, mas horizontal com os nossos irmãos. Então,
Nós queremos hoje aqui, eu quero fazer uma pergunta para o pastor William. Pastor William pastor Rogério Macioli vai receber a primeira pergunta aqui, né? E vai conceituar, se é que nós podemos conceituar esse tema, essa palavra chamada perdão, de uma forma geral. Graça e paz, pastor Rogério Macioli, boa noite. Amém. Deus abençoe. Será que nós podemos conceituar essa palavrinha tão relevante, tão importante desse tema? Graça e paz, uma boa noite a todos, queridos. É uma alegria poder estar aqui, junto com os irmãos, junto com estes homens de Deus aqui, para falar de um tema tão relevante, tão importante, tão atual, que é a questão do perdão, né? Esse sentimento que todos nós como cristãos devemos ter, enfim, mas de uma forma para que nós possamos trazer uma definição, né, pastor Daniel, como o senhor estava falando, uma definição etimológica, se assim nós podemos dizer. Essa palavra perdão, para que nós entendamos, ela vem do latim, da origem latina, que se chama a palavra perdonare, ou seja, é uma fusão de duas palavras. E ela dá a ideia, amados, de alguém que pode conceder algo por completo, ou através de uma ação. Ou seja, essa palavra perdoar, ela dá uma ideia de alguém que toma uma decisão consciente de oferecer uma oportunidade de reconciliação ou de restauração. Ou seja, para que nós entendamos etimologicamente, essa palavra então ela tem uma origem latina, dando a ideia de alguém que concede algo por completo a outra pessoa. Mas para que nós entendamos, não só na parte etimológica, para que fique mais claro essa questão dessa palavra, de uma definição geral, a questão do perdão nada mais é, como tem falado alguns entendidos, alguns teólogos, que é a asepsia da alma, ou seja, uma limpeza dentro da nossa alma. E o perdão, amados, também, dentro dessa parte da questão de uma definição mais geral, ela não necessariamente implica num esquecimento ou uma minimização do que ocorreu de um fato que tenha trazido uma ruptura num relacionamento, numa amizade. Mas quando a pessoa de fato perdoa e entende o que significa esse perdão, ela faz uma escolha de olhar para esse fato ocorrido, que aconteceu, uma ruptura, mas olhar para esse fato não com pesar, mas sim olhar com um sentimento de que naquele fato ocorrido ela possa tirar algum proveito, um aprendizado. Ou seja, para nós entendermos hoje aqui, de uma definição geral a respeito da palavra perdão, nada mais é que olhar para aquilo que aconteceu no passado, que trouxe dor, que trouxe sofrimento, mas olhar aquilo com olhos de uma oportunidade de crescimento. Então, quando nós vamos tocar nessa questão de liberar ou não perdão, né, pastor? Vai longe, né? Vai longe, né? Então, quando nós entendemos o significado desta palavra perdão, nós temos que entender que os nossos sentimentos, que talvez foram feridos em alguma circunstância, em algum momento, a pessoa que perdoa de verdade, ela vai olhar para esse fato, para esse ocorrido, mas isso já não vai mais trazer tristeza, mas uma oportunidade de crescimento, porque o seu coração está pronto para perdoar, assim como foi falado em relação à questão de uma definição mais etimológica. Perfeito, pastor. E agora, gente, liberar o perdão é bíblico ou não é? Já liberou o perdão aí, irmão? Amém? Será? Temos também, né, pastor William, a segunda pergunta aqui, conforme Mateus 18, 21 e 22. Quantos de nós já não lemos e ouvimos que nós, cristãos agora, precisamos perdoar quantas vezes, gente? 7 vezes? 70 vezes 7?
É isso? Meu Deus, e o que a Bíblia diz? O que Jesus quis dizer com isso? Falando aos seus discípulos, pastor William, me ajuda aí. Amém. Será que dá para responder fazendo cálculo assim na matemática, pegando a calculadora? E aí tem gente que fica, né, um tanto incomodado que 70 vezes 7 não é 7, só num dia. E o pastor acabou de falar aqui todo um conceito sobre perdão e tirar lições sobre esse perdão. Ele falou de uma rusga, né? De um problema. Imagina nós agora, 7, não, Jesus vem e diz, não, 70 vezes 7. E aí, gente, quantos já perdoaram aí? Quanto que dá? E... O pessoal não tá 70 vezes 7? Para não ter que pedir perdão. Tá né? bom. Pode ser. Pode ser. E aí, pastor William, me ajuda. Amém, amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Né? Então, né, essa expressão, né, este acontecimento, é bom nós contextualizarmos, né, a situação. Jesus estava, né, num certo momento, explicando para os irmãos, né, explicando para os discípulos algumas situações, né, que eles deveriam decidir sobre perdão, sobre reconciliação. E então Pedro, né, o Pedrão, ele chega, né, no Senhor Jesus e ele faz uma pergunta para o Senhor. E Pedrão, sendo Pedrão, né, porque o que acontece, irmãos? Há uma questão cultural da época que diz que a tradição judaica na época dizia que era em torno de 3 vezes no dia que se deveria perdoar o seu irmão. Né? Na quarta, né, alguns estudiosos da época, analisando algumas questões da lei, acharam, né, uma brecha. A gente nem vê os advogados fazendo isso hoje, né? Achando alguma brecha na lei, dizendo, não, na quarta tu pode pedir a sentença, porque não 3 vezes tu perdoa. Aí Pedro, querendo achar que chega grande no Senhor, né, disse, então, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Veja que ele já acrescenta, Pedro achando que já estava fazendo uma boa obra, né? Não 3, mas 7, né? O número da perfeição, aquela questão toda. Aí o Senhor Jesus pega Pedro na curva, né? O Senhor vive nos pegando na curva, não é verdade? Aí o Senhor então diz, não, Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7. Puxa vida, e agora? 490 vezes no dia tem que perdoar o seu irmão. Será que é possível? Eu nem sei se é possível o irmão pecar, nos ofender 490 vezes no mesmo dia, né? Número, não é uma quantia, não é a quantidade de vezes que devemos ou que temos a obrigação de perdoar. A questão aqui é que o Senhor Jesus está trazendo a noção de que perdoar não é uma quantidade ou uma circunstância. O perdão na vida do cristão, ele é uma obrigação, mas não como um peso. Como assim, pastor? Não. É verdade isso? Obrigação, gente. Vocês ouviram isso? Mas não como um Primeira peso, lição. né? Não apenas como uma regra a ser cumprida, mas deve ser algo espontâneo. Sabe? Por quê? Porque o coração do crente, o coração do verdadeiro cristão não está aqui. O coração do verdadeiro cristão, ele não está baseado em seus relacionamentos. O coração do verdadeiro cristão não está baseado em suas conquistas, em seus empreendimentos. Então, se o coração do cristão está na glória, então deve ser algo espontâneo. Porque o cristão, quando ele entende o reino, o perdão... depois nós vamos também falar, né, sobre se há algum perdão difícil, né? Não vamos entrar nisso agora. Mas voltando para os 70 vezes 7, até alguns dizem que o Senhor estava fazendo alguma alusão, né, ao número da perfeição, aquilo. Outros vão dizer, né, alguns estudiosos vão considerar que na verdade Jesus estava citando também a tradição na resposta a Pedro, dizendo que no caso Caim, né, quando pecou, né,
Caim, até podemos dizer que talvez foi aquele que iniciou a Primeira Guerra Mundial, né? Mas Caim, quando pecou, houve ali a questão de que havia uma numerologia de 7, né? Aquele que ferir Caim será sentenciado 7 vezes pior, aquela coisa toda. Depois teve Lameque, que foi sentenciado a 70 vezes. Há alguns, né, que querem um pouco jogar com as palavras, sabe? A gente nem vê muito isso na teologia hoje, né? Misericórdia. Ó, lá no canal tem, né, o nosso estudo sobre interpretação bíblica, né? Mas alguns vão dizer, não, que Jesus estava dizendo que todos os dias nós devemos perdoar um Caim e um Lameque. Meu Deus. Todos os dias, né? Então, resumindo, 70 vezes 7 não é uma numerologia, não é apenas uma quantidade, não é apenas um peso, mas 70 vezes 7 é uma disponibilidade. Amém? Amém? E aí, gente, estão preparados? Disposto a perdoar mais de uma vez? Às vezes nós falamos o seguinte: eu perdoo, mas nunca mais tu falha comigo. Sim ou não? Quantas vezes? Eu vou te perdoar agora, mas se tu cometer esse erro de novo, eu nunca mais vou te perdoar. Nem olha para minha cara, que eu não quero te ver nem pintado. Hã? Como é que vocês falam? Tem alguns que foram pegos na curva Foram. agora, né? Bastante. Sabe, gente, que eu percebo que esse tema é tão importante, que é aí que nós observamos quem é ou não é de fato um cristão. Ou se nós estamos preparados ou não. Porque no mundo aonde nós estávamos, como que é? Me ofendeu? Eu ofendo também. Me denegriu? Não quero mais saber de ti. Trocar na mesma moeda. Sim ou não? Não há perdão. Esse caso, agora eu vou fazer uma pergunta para o pastor Argeu. Nesse caso, isso que tu me fez, isso que tu me causou, é imperdoável. Olha as palavras que nós nos acostumamos a trazer conosco em nosso vocabulário e no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Para vocês, existe alguma coisa imperdoável? Será que nós não cometemos algo diante do nosso Deus que foi imperdoável? E aí, pastor Ageu, me ajuda, pastor Ageu, me socorre. Será que existe alguma coisa imperdoável, pastor Ageu? Pode usar. Amém. Graça e paz, amada igreja. É um tema, acho eu, pensando, estudando essa semana, bem difícil. Estou olhando para vocês aqui, conhecedores da palavra de Deus, ouvindo os pastores falar. Perdão, como foi falado, já vem lá do Gênesis e continua até os dias de hoje, até a volta de Jesus. Será que nós temos pronto realmente para perdoar? O Senhor Jesus ensinou muito sobre o perdão. Tem um versículo aqui que se fala em Lucas 6:29. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Aí é um grande teste para nós cristãos. Estamos prontos para realmente, quando fomos tocados de uma forma diferente, perdoarmos? Não aquele perdão, irmão. Não. Perdão, primeiramente, perdão está em nós. Primeiro nós, eu e você, dentro de nosso ser, temos que nos perdoar. Olhar para nós e vermos que nós temos que aprender a perdoar. Nós somos pecadores. Recebemos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. E a partir daquele momento,
somos filhos dele e entendemos que o perdão, ele está conosco. Nós temos que praticá-lo. E isso é todos os dias. Não é só momentos que nós fizemos algo errado, Senhor, me perdoa. Não, é diário, é constante, está na vida do cristão. É um dos caminhos que vai nos levar à eternidade, é o perdão. Jesus, ele fala categoricamente, ele não brinca. João Batista, quando veio pregando, arrependei-vos. E a mensagem do João Batista qual era? Era boa, né? Raça de fibra. Hoje, se pregamos uma palavra mais dura, nós questionamos, mas nós não nos lembramos, aleluia, do perdão. O que é realmente o perdão? Eu meditei muito essa semana, estudei, busquei e vi muitas coisas e entendo que é duro. Nós temos que estar, das nossas conquistas do perdão está na palavra, examinai as escrituras todos os dias. E aí nós confrontamos e nós vamos vendo que nós precisamos perdoar a nós mesmos. Precisamos entender a importância do perdão. Porque quando nós somos cristãos verdadeiros, nós perdoamos, nós não se machucamos e nós não machucamos o nosso próximo. Aquela barreira que tinha ali, ela caiu por terra, não existe mais. Entende? E a partir daí, pastor, a nossa vida começa a mudar. Uma das coisas do perdão na nossa vida é termos a paz. E quando o perdão vem em nós, faz parte da nossa vida, o que é que vem? Vem frutos. E ter esses frutos começa com o perdoar. Né? E eu tenho, não sei se vou falar agora ou mais tarde. Pode falar, posso pastor, falar tem uma agora. experiência muito interessante. Uma experiência que eu tive, né? Já fazem alguns anos. Eu já contei algumas vezes para os irmãos, não sei se todos estavam aqui naquela oportunidade, né? Quando eu perdi meu filho, 18, 19 anos. E foi quando eu conheci realmente o perdão de Deus, né? Porque tu perdeu um filho da forma que foi e tu vai ter uma reação. Toda ação tem uma reação. E a reação que eu tive foi uma diferente. Não foi uma reação minha, foi o perdão de Deus que desceu sobre mim naquele dia, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família. Nós estávamos na sala, todos chorando, e a mão do Senhor veio, nos abraçou. Eu, minha falecida esposa, as filhas, os irmãos que estavam ali, mas eram pessoas que a gente não sentia a mão deles nos abraçando, era a mão de Deus. E ali, aquele dia, eu recebi muitos convites para a vingança. Vamos lá, eu tenho arma, o que é que eu faço? Não. Estão perdoados já. Vamos orar pela mãe deles para que ela não passe por essa dor que eu estou passando hoje, por este momento. E aquilo ali me trouxe paz. Trouxe saudade eternas, né? Lembranças ficam, mas a paz eu tenho até hoje. Desceu sobre mim o perdão, sobre a minha casa. Choramos aquele dia, foi o dia da provação. Foi um dia que eu conheci um Deus que me perdoou, que me ensinou a perdoar, que me ensinou a amar, que me ensinou a entender o que é o perdão. Foi no momento de dor. Então eu quero dizer para ti, perdoa-te a você mesmo. Depois, Deus vai te perdoar. O Salmo 134 diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O que é o temer? Obedecer a Deus, examinar as Escrituras, andar corretamente, fugir de tudo aquilo que Deus não se agrada. Isso é o temor, não é medo de Deus. Deus é justiça, mas Deus, Ele ama o pecador. E eu te digo isso com toda a sinceridade do meu coração. Eu conheço o perdão. Eu conheci a perdoar, aprendi a perdoar. E como é bom perdoar. Já veio muitos levantes já. Muitos. Mas o perdão, ele é algo maravilhoso. Quando o Senhor coloca no nosso coração o perdão,
Muitas vezes você não entende quando as coisas acontecem na vida de algum cristão, que ele está passando, mas ele está dando glória a Deus, ele está engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor ensinou ele o que é o perdão. O perdão de Deus vir sobre você, como veio sobre a minha vida, sobre a minha família naquele dia. Quero dizer para vocês que não tem conhecimento. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Então não existe nada Não existe nada. imperdoável. Não existe nada imperdoável. É. Tanto qualquer tipo de erro que a gente comete, nós somos falhos aqui, tem muitos pastores aqui, estamos sujeitos a errar, mas o perdão, ele está presente. Deus só tem um, né, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse aí não tem, né, pastor? Segunda palavra, mas mesmo assim, né? É muito difícil, né? Amém? Glória Amém, a Deus. pastor. Glórias a Deus. Queridos, estou recebendo aqui algumas mensagens, já perguntas. Você pode fazer a sua pergunta aqui. Amém? Temos algumas perguntas aqui já. Vocês têm aí o WhatsApp 991650238. Manda a tua pergunta aí, que dá tempo. Tá chegando aqui 1, 2, amém, 3 perguntas. Vamos lá. Façam suas perguntas, nós estaremos auxiliando. Esse primeiro momento aqui é o momento da primeira intervenção de cada pastor, de cada irmão aqui, né? A gente já recém está fazendo uma base, uma introdução sobre esse tema tão importante. Eu tenho certeza, na verdade, em dizer que o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para te fazer uma pessoa muito melhor, para tratar esse tema tão relevante, tão importante na nossa vida. Hoje nós vivemos numa sociedade difícil de conviver. Hoje a sociedade é produto, é a reação daquilo que não tiveram em casa, né? Pais omissos a esse respeito, a esse tema, a esse assunto, porque também faltava-lhes o conhecimento. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós nos deparamos até mesmo, pastores, com a igreja de Deus na face da terra, parece que eu vejo a porta da igreja, a placa escrita o quê? Perdão. Lugar de pecador. Lugar aonde as pessoas vêm trazer suas mazelas, suas culpas, seus passados, suas cargas, e que na verdade elas precisam somente disso, serem perdoadas. Nós falamos muito, né? Muito bem a intervenção do pastor, porque a relação do perdão, ela também não é só com o outro, não é com o terceiro, é conosco mesmo. Muitas pessoas que não se perdoam, muitas pessoas que tiram a própria vida, ou vivem de uma maneira, uma maneira difícil, uma maneira em que os que estão ao redor já não suportam mais, porque lá no fundo existe algo que é necessário: se perdoar. O Senhor Jesus ensina, né? Vocês conhecem a célebre oração aos seus discípulos. Interessante que eles perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pedem: Senhor, nos ensina a fazer esse milagre que o Senhor fez. Senhor, eu achei tão lindo o Senhor caminhar por sobre as águas, me ensina também. Não, eles viam Jesus orando e pediram: Jesus, nos ensina a orar também. E quando Jesus responde, ele responde a oração tão conhecida, tão bela, tão perfeita, tão completa, que é a oração do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso está descrito: perdoai perdoais as minhas, né? Interiormente, as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós estamos pedindo para o Senhor: me perdoa assim como eu perdoo. E como você tem perdoado? Como você tem levado
esse assunto, né? E eu quero perguntar para o presbítero Alexandre também uma outra questão, gente, que a gente precisa tratar. Muitas vezes nós até falamos o seguinte: o presbítero Valmir me ofendeu, foi duro comigo, não gostei do que tu falou, eu te perdoo. Está perdoado, protocolo, me perdoa. Fizemos uma reunião, oramos, está tudo certo, me perdoa, o senhor me perdoa, eu te perdoo. Mas a gente diz: não quero mais ver o presbítero Valmir. Perdoo, mas não quero ver mais. Perdoo, mas não quero saber. Eu até a gente ousa falar isso, né? Nós viemos com essa cultura, com essa filosofia de vida. Perdoo, mas não quero ver nem pintar de novo. Gosta tanto de ouro, mas diz, né? Não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Como que fica isso depois que a gente conhece a palavra de Deus? Nos tornamos cristãos, estamos ante a igreja de Deus e com a palavra de Deus em nossas mãos, presbítero Alexandre. Amém. Graça e paz. Nessa pergunta. Agora está. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Então, é uma situação bastante complicada, como cada uma das questões aqui apontadas. Isso é só o princípio de uma extensão imensa de um assunto relacionado à vida de tantas pessoas. E muitas vezes essa questão de, como é citado, eu te perdoo, mas não quero mais saber de você no meu caminho, não quero mais saber de contatos ou intimidade. Isso, na verdade, a gente pode achar que algumas pessoas que usam esse termo, parece que elas estão impondo condições para perdoar uma pessoa. E, na verdade, queridos, perdoar é um mandamento do Senhor. Se nós não perdoamos, nós estamos transgredindo a palavra do Senhor, e transgredir a palavra do Senhor significa o quê? Ela é pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, esse comete pecado. Então, essa questão de não perdoar uma pessoa, de dizer que perdoa a pessoa, mas não querer mais ter contato com ela, existem muitas situações que a gente precisa compreender, que alguns casos até mesmo são amparados por medidas protetivas, porque não que a pessoa não queira, mas ela não pode mais se envolver com algumas pessoas. Mas nesse caso aqui é uma decisão pessoal. É quando a pessoa, ela se coloca, uma decisão pessoal é quando ela se coloca diante de uma situação e ela encontra ali, em meio a alternativas, ela escolhe uma. E na verdade, perdoar, queridos, não existe, a questão de perdoar não existe várias alternativas, ou é perdoar ou perdoar. Ou seja, eu não posso fugir disso. Eu estava conversando com o irmão há pouco tempo, e muitas pessoas viram as costas para outras pessoas, elas dizem que perdoam, mas virando as costas, elas não querem mais saber daquela pessoa. E na verdade, será que realmente eu perdoei? Será que realmente o meu coração está limpo? Será que realmente eu tenho paz diante dessa situação a qual eu me encontro? A gente precisa analisar isso. A gente precisa permitir com que o Senhor liberte o nosso coração, nos liberte deste mal, disso que muitas vezes tem afligido a nossa mente, o nosso coração. Eu quero ler aqui, queridos, em Hebreus, capítulo 12, no versículo 15, bastante conhecido dos irmãos, que diz assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, raiz de amargura é aquilo que fica às escondidas, aquilo que não aparece. Talvez, imagina que no meu quintal eu tenho uma árvore que está me prejudicando, uma árvore que não é boa, eu preciso tirar ela do meu quintal. Então eu vou cortar os galhos, vou cortar ali o caule, rasteiro junto do chão, ali junto com a terra, mas aquela árvore que foi cortada ainda permaneceu ali o quê? Permaneceu a raiz. E aquela raiz, mais dia ou menos dia,
ela vai brotar, como diz aqui no que a gente leu agora, ela vai brotar e vai voltar e vai trazer à tona aquilo que ela era outra vez, aquilo que ela era antigamente. Ou seja, nós precisamos vigiar nesse sentido, nós não podemos reter em nossos corações raízes de amargura, sentimentos que muitas vezes acabam nos prejudicando, muitas vezes são sentimentos que vão nos afastar da presença de Deus, sentimentos que muitas vezes nos entristecem, nos amarguram, porque a gente diz que perdoou, mas no fundo do nosso coração existem raízes de amargura, e isso nós precisamos buscar na presença do Senhor, que o Senhor Jesus venha nos libertar deste mal, porque a palavra nos diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é relativo. Qualquer coisa que nós tomamos conhecimento da verdade em relação a algo que era mentira, nós tomamos conhecimento da verdade, nós somos libertos daquilo. Porém, o versículo 36 nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, somente buscar em Cristo Jesus, para que Ele opere em nossos corações, primeiramente em nós, porque aqueles que são verdadeiramente libertos, aqueles que são verdadeiramente transformados pelo Evangelho, aqueles que realmente sabem que são perdoados, eles têm essa virtude de Deus na sua vida, de tomar essa decisão e também perdoar aqueles que lhes ofenderam. Amém? Amém. Queridos, conselho, né? O presbítero Valmir agora vai responder as consequências, por que nós precisamos perdoar. Esse tema tão importante que nós estamos tratando aqui. E tem um remédio para a alma. Não é uma fórmula, mas são momentos de oração, de busca, de uma sinceridade diante de Deus. Tempos atrás eu falava com a minha esposa e nós aprendemos que pecado tem nome e que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, e muitas vezes, sempre com sinceridade diante de Deus, dizendo: Pai, eu não estou conseguindo perdoar, estou ofendido, estou triste, estou amargurado. A oração, gente, momentos de oração com Deus, momentos extensos, diários, colocando diante do Senhor, o psicólogo da alma, todas as nossas ansiedades. Eu tenho certeza que o Senhor nos curará, que o Senhor nos restaurará através da oração, simples assim. Quantas pessoas hoje têm essa grande dificuldade, carregando como que se uma mochila de pedras nas costas, né? Hoje, vocês conhecem as doenças psicossomáticas, quem já viu falar? Doenças. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que 50%, pasmem vocês, 50% dos atendimentos nos hospitais, nos ambulatórios, são consequências de doenças psicossomáticas. São questões internas, psicológicas, questões do coração, que não são tratadas e que reverberam no organismo, no corpo. Dor de cabeça, enxaqueca, dor no estômago, ansiedade, dor nas costas, dor nos pés, insônia. Uns comem demais, né? Outros comem de menos. Quase ninguém faz isso, eu sei. Estou ansioso. Enfim, consequências e consequências no organismo, no corpo físico, e esse corpo vai responder, vai falar. Porque na verdade tem ali instaurado no coração
Um grande problema. Um problema na alma, na psique. Alma, no grego, se não me engano, significa psique. A parte psicológica está afetada e o organismo está respondendo. Sem contar com as pessoas que começa com uma dor de estômago, uma gastrite leve, evolui para uma úlcera e pode se tornar pior ainda, por uma questão não resolvida. Depois, no final, nós vamos debater mais ainda aprofundadamente sobre esse tema. Meu querido presbítero Valmir, uma batata quente no teu colo agora aqui. Por que é necessário perdoar e quais as consequências do não perdão? Talvez tenha alguém aqui que diz assim, não me convenceram, não perdoo, não quero saber, pastor, mas não me convenceram, tem 4, 5, 6 aí, mas ninguém me convenceu, eu não vou perdoar. A dívida foi grande, é impagável, é imperdoável mesmo, e eu não saí daqui convencido. Me ajuda, pelo amor de Deus. Graça e paz a todos. Boa noite, povo que vai morar no céu com Jesus. Eu já tenho que começar a me perdoar, pedindo perdão, painel de perdão. Ai. E eu já tenho que perdoar. Ai. Vai ter que perdoar? Vou ter que Falou perdoar. dos que comem demais. Ih, Mas olha, essa foi para mim. Não é? Não parece. Viu? Já fui perdoado. Meus amados, que coisa boa estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante para a igreja do Senhor. Obrigado a todos que estão aqui, que estão nos visitando. É motivo de alegria receber vocês na casa de Deus, né? Para vir para o lugar que Jesus fala no teu coração através do Espírito Santo de Deus. Nós somos meros meios do Senhor para consertar, para resolver problemas na tua vida. O Senhor nos plantou aonde você está nessa geração para nós sermos resolvedores de problemas. E nessa noite o Senhor quer resolver esse problema que está te incomodando, né? Talvez você chegou aqui e está pensando sobre isso, porque o perdão ele impede o nosso crescimento, né? Ele impede o crescimento do meu ministério, ele impede que eu viva em harmonia, né? E eu lendo a respeito do perdão, eu vi algo maravilhoso, que o perdão é a maneira que o Senhor encontrou de nós vivermos em sociedade, em comunhão. Quando eu perdoo, a pergunta que me veio a mim é, por que é necessário perdoar? Pastor, quando nós estávamos preparando esse painel em oração, eu já dizia em casa que é muito bom a preparação para o painel, porque primeiro nós aprendemos, né? E o pastor, daí a partir de agora o que eu vou fazer, comunicar a vocês é culpa do pastor, né? Que ele disse assim, ó, fique à vontade, fale, né? Fala tudo, entrega tudo. Vai falando. Vamos ver se eu vou conseguir te perdoar com tudo que vai falar. Claro, daqui a pouco se é perdoar a sogra, daí é uma coisa mais... Eu já recebi essa pergunta. Coisa mais forte. Já recebi essa pergunta. E a sogra, como é que a gente faz? Porque o povo chega pra mim e diz assim, daí como é que tá? Não, tá tirando os problemas e a sogra, né, pastor? Meu Deus do céu. A sogra é outro tipo. Ela vai assistir depois. Não, então apaga. Já perdoa ele aqui, viu? Apaga. Sogrinha. Que culpa tem a sogra? Diz que feliz era Adão que não tinha sogra, né? Uma vez tinha uma serpente lá junto com eles. A melhor é a sogra da minha esposa, eu amo ela. Gente, o perdoar é uma arte, né, meus irmãos? Porque quem está casado, né? Eu estou há pouco tempo com a minha esposa, né? Vamos lá para os 28 anos, né? E não é, como é que é? Não é palestra para casais, né? Mas nós vamos entrar nesse mérito aí também. Qualquer coisa está aqui o homem. Perdoar é uma arte que eu tenho que exercitar todo dia, né? Porque tem gente que vai lá no banheiro e não levanta a tampa lá, né, pastor, né? A gente tem que começar a perdoar as mínimas coisas, as coisas pequenas da nossa vida, não é verdade? Fala, Jesus. Vai tirando a roupa e vai deixando no banheiro, incomodando, e tu tem que me perdoar. Perdoar é bom, mas nós também temos que agarrar jeito, né, pastor? Não é verdade? Os perdão começam nas mínimas coisas, mas a gente tem que mudar nosso itinerário, levantar as velas e ir para outra direção, meus amados irmãos, não é verdade? Então agora a pergunta que me veio
nas minhas mãos, é porque é necessário perdoar. Por quê? Porque a gente não vai ter paz se tu não perdoar. Porque nós estamos seguindo o exemplo do nosso Deus que nos perdoou primeiro. Vamos para a palavra do Senhor. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou. Observe que o tempo todo a palavra do Senhor está nos dando opção, vida e morte, direita, esquerda, o céu e o inferno, e Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele está colocando diante de nós escolhas. E eu vejo que muitas vezes as pessoas estão lutando, estão fracos, estão doentes na fé, porque não estão olhando para a palavra do Senhor. O inimigo, ele tem mentido muitas vezes, nós temos dividido informações sobre isso, e muitas pessoas têm escolhido acreditar nas mentiras do inimigo. O Senhor, a partir do momento que você aceitou a Cristo, em você veio morar o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, né? Então Ele que consegue, Ele que faz esse trabalho de nos ajudar a perdoar, e dentro das minhas limitações, daquilo que eu não consigo, né, perdoar, eu vou ter que pedir ajuda para o Senhor, porque dentro do que nós preparamos, oramos e tentamos trazer para vocês, para agregar na fé de cada um que aqui está, que veio nos visitar ou congrega conosco, nós pensamos que nós devemos atentar para como a nossa salvação é progressiva, o perdão também, ele é uma decisão que eu tomo na minha vida, mas eu também tenho que me esforçar diante de Deus para pôr em prática, né? Para pôr em prática e finalizar esse perdão, né? Para consumar esse perdão. Então por que é necessário eu perdoar? Porque nós estamos seguindo o exemplo de Deus que nos perdoou. E quando eu estava preparando, lendo e me preparando para estar aqui, eu dividi com os pastores, com o presbítero, que você não deve somente perdoar a Deus por obediência, você deve perdoar para glorificar o nome do Senhor. Observe o sacrifício de Cristo na cruz, pela minha vida, pela tua vida, e nós nos alegramos porque Ele nos perdoou. Quando João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele sabe do que é o peso do amor que se tem a um filho. E quando eu troco porque Deus amou o mundo, e eu digo porque Deus perdoou o mundo, ele vem direto ao meu coração, e tem que estar no coração do crente, saber que eu tenho que replicar, que eu tenho que imitar, que eu tenho que imitar essa atitude por amor, para glorificar o nome do Senhor dos exércitos, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Porque o perdão liberta da mágoa, do rancor, liberta da amargura, porque quando eu tenho um problema, vou pegar o mesmo exemplo que você. Vamos lá. Quando a gente está com uma mágoa, com rancor, com algum problema, a gente está algemado um ao outro. E eu estou preso ao pastor, e quando ao Daniel, e quando eu estou com uma mágoa, com alguma coisa, eu desejo o mal dele, e por mais que eu diga que não, eu quero que ele seja punido por o que ele fez para mim. E isso não vem do coração de Deus, esses tipos de pensamento, esses tipos de atitudes, esses tipos de reações. Eu preciso me libertar através do perdão, para romper essa algema que está ligando eu a outra pessoa, para que eu diga, pode ir, eu te abençoo, e eu quero seguir a minha vida abençoado por Cristo. Observe que muitas vezes estamos caminhando e nos esquecemos que nós estamos próximos de caminhar para o céu com Jesus. E muitas vezes estamos, como eu disse, irmãos, dando ouvidos ao inimigo. Nós temos que ser prudentes. Eu ouvi algo maravilhoso esses dias e tem inflamado o meu coração. Você que serve a Cristo, observe isso, que um homem de Deus falou algo que eu gravei muito, que eu tenho que ter a maturidade da minha caminhada na fé, e eu tenho que saber aonde que eu estou na minha caminhada da fé, o que Cristo já fez por mim.
eu tenho que ter, não importa, você aceitou Jesus, você fez a sua própria confissão de fé, então sejamos compromissados com perdoar, porque eu vou agradar o coração de Deus. Porque quando perdoo, reconheço e valorizo o sacrifício de Cristo na cruz. Como que eu vou falar, evangelizar? O Senhor nos comissionou para fazermos grandes obras, para pregarmos o Evangelho, e fizemos eventos de missões, fizemos eventos de evangelismo, vamos para a rua evangelizar, mas como que nós vamos falar de um Cristo que eu não estou imitando, que Ele perdoou aqueles que estavam na cruz com Ele, ali do lado deles, e eu não consigo me esforçar para perdoar? E isso começa nas mínimas coisas, meus irmãos. E na troca de postura, na troca de... O pastor falou dias atrás na metanoia, mudança de posição, mudança de roteiro, na conversão. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar o que Deus tem para você na sua vida. E essa semana eu conversava com um irmão e ele dizia assim, que ele quando ele brigava sem conhecer Jesus com a esposa, ele saía. Mas agora ele conhecia Jesus. Não, agora eu vou ficar aqui assim, vou ficar ali no sofá esperando se acalmar. Tá aí a dica. Vou esperar ali me acalmar, não porque sai assim mais é o bravo. homem de Deus. Assim é o homem de Deus. Antigamente brigava com a esposa, saía correndo, batia a porta do carro, saía dirigindo violentamente. Ainda bem que não tem ninguém assim aqui. Mas hoje, transformado por Jesus. Vocês podem repetir comigo: o perdão é a marca do cristão. Está escrito aí na tua testa, fui perdoado. Preciso perdoar. Teve amém também. Então as consequências desse perdão, interessante que o irmão traz, não há vida cristã. Nós estamos replicando o cristianismo. Fomos perdoados por Deus e precisamos perdoar para exercer até mesmo a nossa fé em Cristo Jesus. Caso contrário, é hipocrisia. Por isso, queridos, nós precisamos, eu creio que Deus vai, pastores, fazer algo muito lindo aqui no meio da igreja. Essa igreja será conhecida como a igreja do perdão. A tua casa será conhecida como a casa do perdão. Você será conhecido como alguém que libera o perdão. Depois eu vou voltar com essa pergunta para os pastores que estão aqui à minha destra. Será que existe essa frase? Será que essa frase pode estar na nossa boca? Liberar o perdão? Mas, meu presbítero, que mais consequências temos desse perdão que pode trazer de mais benefício ainda para a nossa vida? Quando eu escolho não perdoar, e observe bem que as nossas vidas estão pautadas em decisões, em escolhas, mesmo que sejam implícitas no nosso caráter, nas nossas decisões. Indiferente do que eu estou decidindo, do que eu estou fazendo, eu tomei uma decisão, seja ela boa ou ruim, e o fruto da maneira que eu estou agindo, é o que está realmente falando qual a decisão que eu tomei. Então a consequência de eu não perdoar, de você não perdoar, a sua oração vai ser impedida, porque não é somente impedida de chegar ao céu, porque no momento que eu não perdoo, que você não perdoa, você está se afastando de Deus. Cria-se uma barreira que você não terá mais comunhão com os irmãos, por causa do atrito que eu tive com o pastor, e automaticamente, se eu não consigo ter uma comunhão com o meu irmão que eu vejo e eu amo, eu não tenho comunhão com Deus. Não tenho escolha. Você irmão, você irmã, você visitante, nós não temos escolhas. Nós não temos escolha. Segundo a palavra do Senhor,
Nós não temos, como disse o pastor, não adianta eu minimizar a situação. Eu estou numa boa com o pastor, eu estou numa boa com os pastores, mas eu não quero falar com ele. É eu aqui e ele lá. Não, irmão. Não, isso é coisa lá no tempo que nós estávamos, lá no Egito, no tempo que a gente não tinha Jesus. Agora, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo de Deus está falando a corações nesta noite e falando para você, para mim, tomarmos decisões para que nós venhamos confirmar, crescer no nosso ministério, crescer na nossa caminhada da fé, tendo postura de homem e de mulher de Deus, porque no momento que perdoamos, confirmamos o nosso compromisso com o Senhor de nossa vida, meus irmãos. Há uma separação. Você está achando que está caminhando com Deus, está com a presença do Espírito Santo, você está levando simplesmente uma vida religiosa. Já não está, porque o perdão ele é incondicional. Não, você vai perdoar. A minha oração ela vai ser ouvida no momento que eu perdoo. Cria-se uma barreira entre o irmão, entre o pastor, entre o cônjuge, entre o amigo, por causa que eu não quis perdoar. Escolha resolver os seus problemas, tenha disciplina diante de Deus, e no momento que você falar a frase, eu não consigo, lembre-se que o Senhor disse que fale em alto bom som, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenha convicção que a sua vida mudou a partir do momento que você aceitou a Cristo. Sozinho não conseguimos tomar decisões e fazer coisas sábias, meus irmãos. Então há uma consequência e há uma prisão que, como eu falei, devemos nos libertar, e há um bloqueio espiritual e somos impedidos de anunciar porque nós estamos vivendo simplesmente de aparência, porque nos faltou o maior dom e o maior fruto, que é o amor de Deus, que no momento que eu vivo o amor eu tudo suporto, meus irmãos amados. Então o presbítero Alexandre fala sobre a raiz de amargura para fechar meu comentário. Não deixe, irmão, descer raiz de amargura no teu coração. É a própria Bíblia que me aconselha, que aconselha as nossas vidas. Porque descendo raiz de amargura é onde há crescimento daquela mágoa. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Resolva os seus problemas. Resolva os seus problemas psicológicos. Resolva os seus problemas de amizade. Resolva os seus problemas na sua caminhada da fé. Resolva os seus problemas com os irmãos. Recolha os seus lixos. Os lixos dentro dos seus sentimentos, dentro das suas emoções. Se proponha diante de Deus de ter uma nova caminhada, novas decisões para glorificar o nome do Senhor. Amém. Raiz, né? Fala de sustento, de posicionamento, é da onde recebe nutrientes, né? Nós precisamos hoje aqui parar um pouquinho para pensar. Como tem sido nossa maneira de viver diante do mundo, da sociedade, da nossa família. Entendermos a importância desse tema hoje, para que muitos casamentos, relacionamentos sejam abençoados por Deus. Como muito bem falou o irmão, vivemos muitas vezes, gente, uma vida religiosa. Fui batizado, conheço a palavra, vou à igreja todo sábado, entrego meu dízimo, está tudo certo. Só que, como é que a gente diz? Só que não. Precisa de algo mais. Só fazer um link, exatamente como o presbítero Valmir falou agora há pouco. Enquanto nós estamos falando aqui, cada um de nós que está aqui nessa noite deve estar pensando em algum momento que não conseguiu perdoar, ou nessa semana que passou alguma situação parecida e o Espírito Santo está trazendo a memória nesse momento. E Lucas 6,37 diz assim, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Em outras palavras, a palavra perdão é exatamente o que o presbítero Valmir está falando. Um dos significados originais dela exatamente fala da palavra de liberação, de liberar alguém. E não só essa questão de liberar, mas também dar a segunda chance.
dar uma outra oportunidade. Tudo se resume em Cristo. Tudo se resume na cruz de Cristo, no sacrifício vicário de Cristo, que nada mais é que perdoar, nos dar uma segunda oportunidade. E quando nós perdoamos, nós estamos dando uma segunda oportunidade para nós mesmos, para uma relação, para uma situação. E aí, se vocês estão pensando agora dentro de vocês assim, mas aquela situação que eu não consigo perdoar, raiz de amargura, aquela situação, eu tenho certeza que na cabecinha de vocês agora está passando um filme e vocês estão lembrando de situações, de repente dentro do casamento, dentro da família, dentro do seu próprio coração agora, pastor William. E então isso o Espírito Santo trazendo à memória, dizendo, realmente, eu tenho que limpar esse lixinho, eu tenho que tirar ele não para botar debaixo do tapete, mas eu tenho que tirar ele para fora. Então tudo se resume em Cristo Jesus. Enquanto não trouxer à tona, não tem paz. Não tem cura, não tem sono tranquilo. Vamos responder agora as perguntas. Pastor William, quer falar alguma coisa? Amém. Não, também, recapitulando algumas questões, né? Estamos tratando deste assunto que conversávamos, né? Talvez este seja o assunto mais difícil de se tratar. Porque uma coisa é pedir perdão. Uma coisa é quando cai em nosso entendimento que nós pecamos contra Deus ou contra alguém, ofendemos alguém e nós temos que passar pela barreira do orgulho e pedir perdão. A questão do perdoar é mais complicado, porque nós vamos tratar com uma ferida, né? E perdoar é ser curado. Perdoar é ser curado. Nós não estamos aqui simplesmente decretando, esta aqui é uma regra oficial da ICUF. Quer ser membro? Perdoe. Obrigação. Não passe pela porta se tu não tiver perdão no coração. Não é isso. E nem estamos vendendo a possibilidade ou a atitude, a decisão, melhor dizendo, de perdoar, como sendo uma decisão fácil. Na verdade... É um processo, né? Na verdade, nós até conversávamos, né? Tivemos algumas reuniões, né, sobre este painel, e em algumas reuniões nós choramos juntos. Nós, 7, o pastor Rogério Batista não está aqui, mas nós 7 chorávamos juntos. Porque nós sabemos, pastores, sabemos de tantos casos de pessoas que sofrem meses, anos, praticamente décadas com situações que não conseguem perdoar. E a falta do perdão também, complementando, ela se torna uma prisão. Essa raiz de amargura não tratada, ela aprisiona o nosso coração e realmente, verdadeiramente nos sufoca, nos limita, né? Até tem aquela frase que diz que quem não perdoa é como alguém que toma um gole de veneno pensando que está envenenando o outro. Mas não é fácil. Mas então qual é a receita? Foi tratado como obrigação? Foi tratado como necessidade? Foi tratado como necessidade? Mas e qual é a solução? É Cristo Jesus. É o Senhor. Porque Ele nos amou primeiro. Só aí nós podemos amar. Ele nos perdoou primeiro. Só aí então nós podemos perdoar. Aquele que muito foi perdoado, também pode perdoar. No Senhor está o nosso refúgio. Eu acredito, queridos, presta atenção numa coisa importante aqui. Que pesa sobre nós a questão do perdão, nós cristãos. A cruz, depois que nós entendemos o Evangelho, a cruz é o maior símbolo do perdão. Eu posso acreditar que o mundo não é capaz de perdoar. Mas um cristão salvo em Cristo Jesus, conhecedor da graça de Deus. Aliás, aquele que entendeu e que recebeu a graça do Senhor, que foi salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, esse será capacitado para perdão. É essa a conclusão que eu chego. Só nós entendendo
o tamanho do nosso pecado, ou da nossa pecaminosidade, que é onde está a raiz de tudo, entendendo que nossa dívida era impagável diante do Senhor, Ele envia o seu Filho Jesus a morrer na cruz do Calvário por nós, nos perdoando, apagando a cédula do pecado, rasgando, jogando no mar do esquecimento. Nós começamos a perceber que é necessário perdoar. Então, a consequência de viver uma vida cristã é o perdão. Torna-se o perdão. A cruz é o maior símbolo do perdão. Nós passamos a perdoar porque fomos perdoados. Nós passamos a perdoar porque agora é condicional. Perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu fui perdoado. Não era para eu ser perdoado. Eu não merecia perdão. E isso só quem entende é quem conhece o Evangelho, quem conhece a Escritura, quem foi alcançado pela Palavra de Deus. Eu posso dizer que vocês que estão aqui hoje, vocês têm uma responsabilidade muito maior do que o mundo. Eu tenho, nós temos. Não porque está em nós a grande capacidade de perdoar, é porque nós chegamos numa conclusão. De novo, eu repito, que a cruz é o maior símbolo do perdão. E agora eu perdoo, porque fui perdoado. Eu me reconcilio, porque fui reconciliado. Hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu me lembro de um irmão, ele vai assistir esse vídeo, um amigo de longa data, uma amizade de longa data que eu tenho, e ele diz para mim assim: Pastor Daniel, te lembra aquela noite que nós dois estávamos dentro do carro conversando? Eu estava lá ganhando uma alma para Jesus, evangelizando, explicando a palavra de Deus, e ele muito grandão, muito forte. Daqui a pouco, acho que era 1h da manhã também, nós dentro do carro, e vem um grupo de jovens ali e começa a tirar pedra no carro, e o meu carro era novinho, e ele sai do carro, e eu digo: para, não faz nada. E ele olha para os caras, mira nos olhos, respira fundo e entra para dentro do carro. E ele diz para mim assim: graças a Deus que eu estou conhecendo Jesus, porque se fosse antes eu saía a soco com 5. É a graça de Deus que faz isso. É o amor de Deus, é a palavra de Deus, é a cruz de Cristo Jesus que nos faz perdoar. Muitas perguntas que estão sendo feitas aqui, elas já estão sendo respondidas. Mas tem uma pergunta para o pastor Argeu aqui. Pastor Argeu, há possibilidade de alcançar o perdão sem pedir perdão? Eu acredito que o irmão está falando daquele protocolo, né? Vamos usar o presbítero Valmir, vamos ver se ele vai me perdoar hoje aqui, né? Tinha um litígio, um problema, e eu perdoei ele. Ele me perdoou, eu orei do lado de cá, ele orou do lado de lá, está tudo certo, nós já nos cumprimentamos aqui na igreja. A gente diz: ele até me cumprimentou. Às vezes o pastor mesmo vê: mas eu até vi o irmão cumprimentando o outro. É porque está tudo bem, está tudo certo. Será, pastor Agil, tem como alcançar o perdão sem ter aquele protocolo assim? Irmão, eu vim te pedir perdão. O irmão pode até contar, o presbítero Valmir até pode contar aqui, né? Ele abriu em reunião aqui, senão ele vai ter que me perdoar, se eu não podia abrir esse assunto. Já vou pedir perdão. Ele contou para nós, que foi na empresa pedir perdão para o amigo, né? Sim. Já. Eu peguei ele agora. Quem convive comigo, quem me conhece um pouquinho mais, né?
sabe que eu adoro escrever, né? Eu gosto demais de escrever, né? Poeta Valmir Caetano. Uma das frases que eu escrevi assim: não encarar o problema de frente impedirá de você vencer na vida, na sociedade e romper no seu ministério. Eu acredito, meus irmãos, que diante de nós, cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Dentro do teu lar, tu tem as tuas responsabilidades. A mulher como mulher, o homem como homem, o filho como filho. E está na palavra de Deus todo o manual para termos sucesso e sermos felizes nessa vida, né? Então, o mundo ande de qualquer jeito, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai ter que olhar para a palavra do Senhor. E o perdão, quando eu falava naquela reunião, não devemos adotar o perdão protocolar, porque eu tenho um problema no serviço lá, daí para não ficar chato, me desculpa. Não, o perdão, irmãos, ele é uma missão do crente. E se eu não conseguir, porque daí para um é mais fácil e para outro é mais difícil. Para aquele que acha fácil, glória a Deus, vai ter uma dificuldade em outra área, ninguém é perfeito, mas se é mais difícil, peça ajuda para Deus, para o Espírito Santo de Deus te ajudar nas tuas missões, porque Ele disse que ia deixar um consolador. Eu não posso me abster do meu comportamento, do meu compromisso com Deus, daquilo que o Senhor nos chamou e nos deixou na palavra do Senhor para nós tomarmos aquele tipo de atitude. Então eu não fui feliz com um amigo, né? E tivemos um atrito, enfim, e eu me sentia mal. Ele era muito meu amigo, muito meu amigo, a ponto de, quando falavam em amigo, ele dizia assim: quando fala a palavra amigo, eu lembro de ti. Qualquer lugar, se falar amigo, é tu que vem na cabeça. E eu o ofendi, né? E cheguei lá, pedi perdão para ele, na empresa dele, tá perdoado, segue. Só que voltei para casa, né? E eu dizia para Josi: tá ruim a coisa. Daí tu vai orar, já não é a mesma oração. Tu não adianta querer assumir uma tribuna. Tu não adianta querer levar a tua vida achando que está tudo certo, porque o Espírito Santo está inquietando a pessoa. Você tem que encarar os seus problemas, as suas lutas de frente, meu irmão. Peça ajuda para Deus. Essa noite o Senhor te chamou aqui, Ele marcou um encontro contigo para falar sobre situações. Ele está falando no teu coração da maneira que Ele quer te usar, para você avançar, para você romper no seu ministério, para nós termos postura de homens de Deus, diante de Deus, para mudarmos o roteiro da nossa vida quando não está da maneira correta. Então eu fui, ele dizia: tá perdoado, pode ir lá, vai, segue. Não estava brabo. Eu fui na outra vez, ele ia na empresa dele, daí esperava. Oi, pode falar. De novo. Pode falar. Não, eu vim te pedir perdão por causa da... Vai, cheio de coisa para fazer, vai. Tá perdoado, vai. E fui muitas vezes, e daí aquela quase que humilhação, mas eu estava numa missão de receber o perdão, que eu me sentiria em paz em receber o perdão. Talvez em outra situação é só uma vez e deu, mas a gente tem que procurar se sentir em paz com o Senhor. Não adianta ter uma caminhada protocolar de aparência, meus irmãos. Não estamos aqui, o Senhor está voltando e Ele sonda os nossos corações. E nós, um dia, nós vamos apresentar diante de um trono, já salvos, que Ele vai olhar as nossas obras e vai queimar, se é de madeira, se é de palha, se é de ouro, se é de prata, e Ele vai nos apresentar tudo aquilo que nós fizemos, meus irmãos. Então eu tenho que vigiar o tempo todo, porque eu estou aqui para adorar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos forasteiros em terra estranha, nós não somos daqui. Então eu não tenho que ter o comportamento deste mundo, e embora o inimigo invista o tempo todo para nos tirar a nossa paz, nos tirar a nossa atenção, eu tenho que atentar para isso, para o não ir para o perdão protocolar, mas o perdão genuíno, a missão em busca de perdoar e de ser perdoado. E pastor Argeu, tem como perdoar sem pedir perdão? Amém. Eu creio que sim, né? Depende às vezes da situação que a pessoa passou, no momento do perdão, no momento que houve a confusão, houve o acontecimento, né? No meu caso, né? Não foi preciso não pedir perdão,
Mas uma coisa foi, a gente foi orar por essa família. A gente orou por esse filho, orou por essa família, né? Para que não viesse a acontecer o que aconteceu com nós, né? Que tudo que aconteceu. Então, eu acho que tem situações que muitas vezes temos que chegar diante da pessoa, como o presbítero Valmir falou, e tem que conversar, né? Porque às vezes a possibilidade, né, de ter esse contato é maravilhoso, seria melhor ainda, né? Mas tem situação que não tem como tu ter esse contato. Tu tem como cristão, né, que sabe o que é o perdão, a importância do perdão. Aí você vai orar, né, para que o Senhor te dê graça, ou orar para que o Senhor te dê uma oportunidade de você chegar a essa pessoa. Se não, se você orar consciente, sabendo que você a perdoou, eu creio que o Senhor já está te dando a vitória ali, o livramento, a paz que precisa. Amém? Amém. Mais uma perguntinha que chega aqui. Olha só, gente. Pastor, e se eu perdoar verdadeiramente, de todo o meu coração, ainda assim tenho como obrigação de conviver com essa pessoa? O que tu acha, pastor William? Perdoou de verdade, de todo o coração, mas é obrigado a conviver? Bom, Estão se olhando, né? Essa pergunta é para todo mundo. alguns se coçaram, outros se olharam. E agora? Bom, o perdão genuíno, ele é como se fosse uma questão de uma ferida, né? Toda vez que é necessário o perdão de fato, é porque uma ferida foi aberta, né? E toda ferida nós sabemos que ela precisa de cura. E quando acontece o perdão genuíno, essa cura ela acontece. Mas também, como toda ferida, nós sabemos que ela fica uma cicatriz. Toda ferida fica uma cicatriz. Todo perdão deixa lembranças, não marcas. Marcas é uma palavra que parece que toda vez que eu toco naquela cicatriz dói. Se toda vez que eu tocar na cicatriz e doer, opa, a ferida está aberta. A ferida na verdade está aberta, né? Ela criou uma casquinha, mas ainda não está bem, né? Então, quando ela acontece, o perdão genuíno, nós conseguimos observar a cicatriz. Nós lembramos da situação, mas já não dói. Porque existe aquela questão também, né? Tá, mas perdoar é passar uma borracha e esquecer. Não, isso é amnésia. Isso é outra palavra. Não é perdão, isso é amnésia. Tem pessoas que sofrem. Esquece. Tem perca de memória recente, né? Mas isso não é a mesma coisa. Perdão é tu conseguir olhar nos olhos da pessoa e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Tu realmente falhou. Tu realmente me ofendeu. Tu realmente me machucou. Mas em Cristo Jesus eu te perdoo. E tu consegue olhar de fato nos olhos dessa pessoa sem desviar o olhar. Mas tu olha, né? E decide. E aí vai depender também do grau de relacionamento, né? Vocês convivem junto? Porque não pode. Deixa eu só contar rapidão uma situação. Eu costumo dizer que a pessoa, assim, a maior transformação que eu já vi, né? De coração, eu vi na vida da minha irmã, a Yasmin. Inclusive eu vim para o ministério por conta dela, né? Mas quando éramos criança, né? Quando éramos menores, ela era 4 anos mais nova do que eu. Nós morávamos ainda com a mãe. E eu lembro que um dia, nem lembro qual foi a situação que aconteceu, mas aconteceu algo e nós discutimos. A gente conviveu por mais de 1 ano, quase 2 anos, dentro da mesma casa, sem se dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ela era dura de coração. E pode isso, Arnaldo? E pode isso? Ela realmente ela era uma pessoa dura de coração. Sim. Dura. Ela tinha dificuldade de perdoar. Ela não costumava errar, mas também não falhou comigo uma vez só. E tem bastante assim, né, pastor? Tem bastante. E só que o que acontece? Quando ela se converte, rapaz, ela se torna numa pessoa com o coração mais derretido que eu já vi na minha vida. Jesus de fato transformou o coração da minha irmã. Aleluia. O Senhor de fato transformou o coração da minha irmã.
E aí também fica uma deixa para aqueles que dizem, né? Alguns podem dizer, não, Jesus ele transforma, mas ele não muda caráter. Não. O Jesus Cristo de verdade, ele muda caráter sim. Personalidade. Muda. O Senhor muda caráter, ele muda personalidade. Sabe aquele que... Não, meu gênio. Não, teu gênio vai para a lâmpada e a lâmpada é jogada fora. Não tem esse negócio de gênio. Com Cristo Jesus nós temos a mente de Cristo. Então nos comportamos como quem? Como Cristo Jesus. Não importa se eu sou colérico, se eu sou sanguíneo, se eu sou fleumático. O que importa é que eu sou de Cristo Jesus, né? Então, resumindo, tem sim como voltar a conviver. É óbvio. É fato que às vezes algumas situações vai precisar de um tempo. Às vezes é como foi a comparação da ferida. Às vezes tu se arranhar, cura rápido. Mas se tu tiver uma fratura exposta, talvez vai precisar de um tempo um pouco maior. Perfeito. Mas vai curar. E detalhe, né? Tem que se sujeitar ao processo de cura. Quem se arranha, tudo bem, cura fácil. Agora, se tu tiver uma fratura exposta e que ele diz, não vou no médico, aquilo ali vai curar da maneira, o osso vai calcificar errado, toda vez vai ficar sensível. Por quê? Porque tu não te sujeitou, tu não quis esperar o tempo de repouso, sabe? Porque eu tenho outras coisas, eu não quero resolver isso aqui agora. Às vezes pode acontecer isso com o perdão. O problema de querer talvez engavetar o perdão. Um dia ele vai vir à tona. E precisamos tratar, como eu disse antes aqui, e os irmãos têm tratado aqui. Perdão, ele não é uma mera atitude. Perdão, ele é uma cura. Uma cura. Mas é possível. Não só é possível, como é uma realidade. Veja bem, o Senhor Jesus, o nosso grande exemplo, né? No mesmo ato em que Judas o traiu, Judas não era um inimigo de Jesus. Judas não era alguém que Jesus já chamou e tendo um pé atrás. Tanto é que ele confia a ele, né, a tesouraria, né, do seu ministério. Judas trai ele com um beijo. E o Senhor Jesus o perdoa, o chama de amigo. Instantâneo. O Senhor é o nosso exemplo. O nosso exemplo não é o vizinho, o amigo, o líder, seja quem for. O nosso exemplo para tudo em nossas vidas é Jesus Cristo. Amém? Queridos, aconteceu aqui algo fantástico, viu? Eu quero trazer para toda a igreja o que está acontecendo nas mensagens. 6 mensagens iguais. Todos temos o mesmo problema. O grande problema é, em suma, se eu ler todas as mensagens aqui, por exemplo, eu vou ler, tá? Já perdoei, mas ainda sinto algo ruim quando eu vejo essa pessoa. O que eu faço? A pergunta, né? Agora, eu tenho por obrigação conviver com essa pessoa? Mesma pergunta, né? Outra pergunta aqui. Boa noite. Quando você tem contato direto com quem te machucou, como perdoar? Eu tento, mas é difícil, porque cada vez que tenho contato com essa pessoa, a dor volta de novo. O que fazer quando, ainda que desejamos, não nos sentimos capazes de perdoar uma ofensa? E a pergunta, vem mais outra pergunta da irmã. Se eu não perdoar, então eu não vou ser perdoada por Deus? Nós já vamos responder essa pergunta. Mas, gente, as perguntas são as mesmas. A questão é ter contato e não conseguir perdoar. Outra pergunta. Preciso entender como convívio de novo, com uma pessoa que não muda os seus hábitos de fazer mal. Nesse caso, perdoar e se afastar não seria melhor? Olha só. Além de perdoar, se afastar, né? E temos uma outra pergunta aqui, eu acho que eu não li. Tem uma dúvida,
a pessoa é parente próximo, e quando se aproxima da minha família trazendo discórdia, já me magoou, etc. Ela abre algumas questões aqui familiares, né? Peço para Deus me libertar dessa ofensa, mas não quero manter contato. Olha aí de novo. Eu estou fazendo errado em perdoar as palavras de ofensa e não querer ter vínculo? Meu Deus. Outra pergunta aqui. Todas as perguntas, irmãos, são as mesmas. Ou seja, todos estão dizendo: quero perdoar. Entenderam que precisam perdoar, mas contato nunca mais. Tem dificuldade. E aí, pastor Rogério, o que tu me diz? O que os irmãos me dizem a respeito disso? Nós precisamos chegar numa conclusão. Queridos, uma vez eu ouvi essa frase, e essa frase é uma grande verdade. Nós somos decepcionados por pessoas, e nós decepcionamos pessoas. Enquanto estivermos nessa terra, seremos assim. Não somos perfeitos, vamos tropeçar em várias áreas. A própria Bíblia diz que o homem que não tropeça em palavras é varão perfeito. E varão perfeito só existe um, chamado Cristo Jesus. Então, nós sempre iremos errar com alguém, e sempre alguém irá errar conosco. E agora? E a convivência? E a frequência? Diz o pastor Hernandes Dias Lopes que o maior território de tribulação chama-se família. É nessa geografia que Deus trabalha. É dentro do lar, entre família, entre casamentos, está aí o grande embate da vida. E aí eu venho para a igreja, recebo a palavra de Deus, sinto desejo de perdoar, mas, se possível, afaste-me esse cálice. E aí, pastor, o que tu me diz? O que tu me diz disso? Todas as perguntas convergem, é a mesma pergunta, 6 perguntas aqui. Uma das grandes questões, como por exemplo, assim, nós que conversamos bastante com casais e tudo mais, a grande questão é aquela questão do adultério. Houve uma traição dentro do relacionamento, enfim. E agora, como perdoar? Mas perdoei, e como conviver? E dentro de tantos relatos que a gente conhece, de que a gente já tem ouvido, enfim, quando as partes elas tiram a visão, o olhar de si mesmo, do seu próprio eu, da sua, ou até mesmo uma visão mais humana em relação ao seu cônjuge, e olham para Cristo. Então nós começamos a ver o milagre acontecendo. Por quê? Porque até vão lembrar, como bem falou o pastor William, né? Não lembrar significa amnésia, né? Mas vai olhar para aquela ferida e já não vai mais sentir dor, porque foi perdoado de fato, e vai ver aquilo, lembra aquilo que foi dito anteriormente, vai olhar aquilo como uma oportunidade de crescimento. E quando, falando de casamentos, quando há esse perdão genuíno, e essas pessoas conseguem manter o convívio, porque Cristo Jesus é o centro da vida delas, a gente percebe, nós percebemos que há um crescimento, porque é como se tivesse sido construído uma ponte. Aconteceu uma situação de adultério, enfim, houve o perdão, houve um perdão mútuo, e aí começaram a direcionar a sua visão a Cristo. Cristo tornou-se a centralidade da vida daquele relacionamento. Houve uma cura, as pessoas ressurge aquele amor, e um amor muito maior, porque aprenderam de fato não só o que é perdoar, mas o convívio melhorou, por incrível que pareça, o convívio melhorou muito mais. Agora dão testemunho, e ainda assim olham para aquilo ali agora como uma oportunidade de crescimento. Ou seja, amadureceram com aquela situação que no início foi triste, houve dificuldades, enfim, mas agora o relacionamento mudou. Por quê? Porque tiraram os seus olhos
das circunstâncias, não há mais aquela situação assim, não, eu te perdoo, mas lembra o que tu fez? Ficar lançando no rosto, lembrando. enfim. Porque quando há o perdão genuíno, e eu estou falando de uma das situações mais graves, que não só a sociedade, mas o meio cristão vive também, que é a questão do adultério. É uma das questões mais difíceis de ser perdoada. Mas por isso que quando há um direcionamento da visão da pessoa para Cristo Jesus, e ela entende de fato o que é ser perdoado por Cristo, como foi falado aqui anteriormente, primeiro Ele nos perdoou, agora nós perdoamos. Há um crescimento, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam, até mesmo situações completamente adversas, quando superadas em Cristo, elas vão trazer o quê? Amadurecimento, crescimento. E sim, é possível o convívio com uma pessoa que te feriu, seja qual for a ferida que foi ocasionada no seu coração. É o teste do perdão. É o teste do perdão. Por isso que Cristo deve ser o centro da nossa vida. Quando Ele é, amados, nós não precisamos de elogio de ninguém, nós não precisamos o tempo todo ser abraçados. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Pai verdadeiro, Ele nos abraça, Ele nos consola e Ele nos perdoou. Em Cristo Jesus nós somos perdoados, então nós temos condições, sim, de permanecer do lado de uma pessoa que nos ofendeu, desde que nossos olhos estejam centrados em Cristo. Essa questão de conviver, né, com pessoas assim, fica muito a grosso modo responder perguntas assim direto. Por quê? A pessoa está com um problema. Eu vou falar duas situações, uma pela palavra e uma maneira da nossa vida em sociedade. O pastor Daniel, ele tem mais cabelo que eu, né? Eu tenho menos. Então eu vou me colocar em oração para me ter mais cabelo igual o pastor Daniel, né? Meu irmão tem um monte de cabelo, tem pouco, eu vou orar. Daí eu oro, a minha fé não alcança crescer cabelo que nem o pastor Daniel. O que eu vou ter que fazer, meus irmãos? Vou ter que procurar ajuda, um especialista. O pastor Rogério disse que os casais vão lá se aconselhar. Eu tenho algum problema na minha comunidade da fé, ou no meu pastor, abrir o coração. Pastor, eu estou com problema, pastor, eu estou com problema com o irmão, eu estou sentindo que eu perdoei. O homem de Deus vai dirigir e vai fazer um tratamento através da oração, vai direcionar, porque muitas vezes nós queremos só uma palavra direta e a benção. E muitas vezes um pastor, um líder, ou alguém vai pegar e dizer assim: irmão, você precisa orar, irmão, para curar essa ferida. Jejuar, irmão, chorar aos pés de Jesus, está cheio do amor de Jesus. E muitas vezes nós queremos soluções na hora, no estalar de dedos. Você está falando de uma situação de conviver com pessoas que lhe feriram. A gente jamais, na nossa caminhada da fé, podemos esquecer que nós vivemos constantemente os processos de Deus. E eu devo viver meu processo com fidelidade ao Senhor. Nós devemos passar pelos nossos processos olhando para o nosso crescimento espiritual, irmãos. Observe a vida de José. Imagina ele se perguntando, pastor, por que ele estava passando por tudo aquilo e era tão difícil. Se eu tive um sonho, foi mostrado daquela maneira. Nós muitas vezes estamos passando por processos e eu tenho que entender que o Senhor está me peneirando, está me lapidando, está me moldando, está trabalhando na minha vida para o meu crescimento. Devemos ter maturidade espiritual, muitas vezes em meio às lutas, em meio às dificuldades, irmão, em meio a uma dificuldade financeira, uma enfermidade, saber que você e eu estamos passando pelos processos de Deus para o nosso crescimento. E assim nós vamos avançar. Um dos irmãos citou Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é segundo o meu propósito. Quando fala segundo o seu propósito, é o propósito de eu caminhar. Não, é o propósito que Deus tem para a vida do pastor Rogério, para a vida do pastor. Ele tem um propósito específico na vida de cada um de nós, mas é nós que devemos se adaptar a este processo de crescimento espiritual, senão não alcançaremos.
fazer só mais um adendo. Existe uma diferença, né, nessa questão do convívio que precisa ser identificado e talvez tratado. O que está dificultando esse convívio? Pode ser duas coisas. Toda vez que se depara com essa pessoa, dói? Ou o que tu sente é uma falta de confiança? Porque são duas coisas diferentes. Porque se doer, o perdão ainda precisa acontecer. Agora, se a questão é o seguinte: não, eu perdoei de fato, só que eu ainda não estou conseguindo confiar, porque o seguinte, a pessoa me feriu, será que não vai me ferir de novo? Qual é essa questão da diferença? É porque se tu ainda não perdoou, tu não vai te permitir passar pelo processo da reconquista da confiança. Eu falo isso porque... A segunda chance. Exatamente, porque um bom tempo atrás, um grande amigo meu, também tive problema com esse grande amigo. E ele me feriu, digamos assim. Ele me ofendeu. E ficou aquele negócio e tal, o perdão foi acontecendo aos poucos, até que foi perdoado. Tanto ele me perdoou, quanto eu perdoei ele, tranquilo. Só que aí vem a questão da confiança. Nós éramos melhores amigos, mas agora nós nos perdoamos. A confiança foi quebrada. A confiança foi quebrada. Já não somos mais confidentes. Já não... quando penso, rapaz, quero comer um churrasquinho, não, peraí. Mas o que acontece? Quando o perdão acontece, de fato, nós nos permitimos a trabalhar, a reconquistar esta confiança. Então, primeira coisa, tem que ser identificado isso. O que está dificultando esse estreitamento de novo de relacionamento? É porque ainda dói? Ou porque uma confiança precisa ser reconquistada? Os cacos precisam ser juntados. O mosaico precisa ser montado e montado aos pouquinhos. A última pergunta aqui: quando tu pede de todo o coração para Jesus ajudar a perdoar, isso não acontece, mais de ano com o coração ferido, estou pedindo ou orando errado? Eu creio que não. Eu creio que é como o presbítero Valmir falou aqui, está existindo um processo, né? E é esse processo, o perdão é um processo, o perdão é uma jornada, o perdão é uma caminhada. Aliás, o perdão não acontece instantaneamente, não é que nem o Unicime hoje, que coloca ali, eu perdoo, fiz o protocolo, está perdoado. Ele tem que brotar no coração, através da oração, através da leitura da palavra, da comunhão com Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, como diz o pastor William, queridos, olhe para cá, nós já estamos finalizando. Não há como sermos cristãos e não liberar esse perdão. Não há como. Amém? Chegou. Sim, senhor. Isso que o senhor falou é muito importante, já que a gente está partindo para o encerramento, né? É como a história do peregrino, né? Nós não vamos conseguir chegar ao céu com bagagem. E pode ter certeza, a falta de perdão é um bagageiro inteiro. Precisamos nos libertar. Mas não é liberar o perdão, nós precisamos nos libertar da falta do perdão. Fato é que nós estamos aqui para tratar do... Quem é que está anotando aí? Levanta a mão, anotando. Então anote aí, vou falar bem rápido para encerrar. Preste atenção. Perdão. Se não perdoar, não adianta orar. Olha para quem está do teu lado e diz: se não perdoar, não adianta orar. Olha o que diz a Bíblia: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará. A referência é Marcos 11, 25 e 26. Então, em primeiro lugar, não adianta orar.
Nem adianta orar. Segundo, não adianta cultuar. Mateus 5:23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e se te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, te reconcilia com teu irmão primeiro, e depois vem e apresenta a oferta. Então não adianta orar, não adianta cultuar. Terceiro, não será curado. Eu falei das doenças psicossomáticas aqui. Tiago 5:15-16 diz que a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não haverá cura até física. As doenças psicossomáticas. Não acontece a doença física, a enxaqueca não vai embora, a dor de cabeça não vai embora, a insônia não vai embora. Por quê? Porque o problema está enraizado. E quarto lugar, eu diria que, resumindo, que perdoar não é uma opção, é uma ordem, operante do Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Queridos, eu queria terminar esse painel aqui com uma ilustração. Certa vez, Doralice tomou muitos medicamentos para se matar, colocou fogo em si mesma, porque não conseguia liberar o perdão. Doralice foi parar num hospital muito famoso de São Paulo, chamado Albert Einstein. E lá ela conheceu o maior cirurgião da América Latina. Doralice foi tratada, Doralice recebeu os cuidados médicos, Doralice teve o melhor cirurgião plástico que alguém poderia ter. Doralice foi recuperada, Doralice foi para casa, mas não querendo viver mais, por questões do passado e sem liberar o perdão, Doralice se suicidou e tirou a própria vida. O médico de Doralice estava embarcando para uma grande viagem, uma conferência internacional, aonde ele levava no seu laptop o testemunho de Doralice. As fotos de Doralice serviriam para essa palestra internacional importante. Quando o cirurgião soube do relato de que Doralice tivera a sua vida ceifada por si mesma, ele cancelou a viagem. Ele pegou outro rumo, guardou os seus livros, o laptop, e foi até o ato fúnebre de Doralice. Ao chegar no sepultamento de Doralice, diante do caixão de Doralice, ele olha para ela e diz: me perdoa, Doralice, porque eu tratei por fora, mas eu não vi as feridas do teu coração. Hoje toda grande recuperação plástica chama-se Doralice. Que você e que eu, que todos nós aqui, possamos nos deixar ser tratados de dentro para fora. E não só ter uma aparência, uma máscara de que está tudo bem. Porque no fundo não está tudo bem. Às vezes, como pastor, eu olho para algumas situações e vejo como pode alguém que conhece a Escritura, a palavra de Deus, fazer de conta que está tudo bem. O problema precisa ser atacado, a raiz precisa ser puxada, deixada de lado, para que sejamos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos dar um forte aplauso a Cristo Jesus.